Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí toda segunda-feira na sua casa, através do seu televisor, do seu computador, com a sua permissão, é claro. O Sexo, Arroz e Internet já é velho conhecido seu, já é um velho senhor de 1 ano de vida e que a gente sabe, você espera todas as segundas-feiras. Primeiro para saber quem são as nossas convidadas ou convidados, depois para saber qual é o tema do programa e, claro, para acompanhar juntinho com a gente através da nossa rede social, que a Cris Meneguzzi já vai dar os endereços para você, dando a sua opinião, sua participação, claro, a sua companhia é bastante importante. O programa de hoje traz um detalhe um pouco diferente. Na verdade, eu convidei 4 mulheres que não se conheciam. São mulheres, já disse. Elas não se conheciam e algumas delas eu não conhecia. Porque eu quero convidá-las aqui no estúdio, convidar você aí de casa, para tratar de um assunto que é do nosso interesse. Mas que é um assunto que a gente já bem sabe, o que a gente sabe sobre ele. Vamos descobrir o que elas sabem sobre eles, porque elas são, sim, especialistas em outras coisas, além disso que a gente vai tratar hoje. Ai, Mara, que complicado. Elas estão super nervosas porque não sabem nem de longe qual é o tema do programa de hoje. Mas o programa de hoje atende pelo nome de Salto Alto e Mãos Ocupadas. Mas a gente não vai falar de sapato, roupa ou qualquer coisa assim. Nós vamos falar de mulheres. Mulheres que transformam o dia a dia delas num empreendedorismo absolutamente impossível de ser equiparado. Seja por homens ou por qualquer outras mulheres que não sejam elas mesmas. Vamos entender isso? Então, bem-vindas ao Sexo, Arroz e Internet. Cris, boa noite. Boa noite, Mara, tudo bom? Boa noite às nossas convidadas. E você de casa é o nosso 5º convidado, não esqueça disso. E é por isso que eu quero vocês aqui com a gente, pelo telefone ou na rede social. No telefone 2111-2133, você também concorre ao Vale Presente da Paralê. E hoje uma surpresinha aqui do Sexo Arroz Internet para você, um mousepad personalizado também. O sorteio só pelo telefone, mas pelo Facebook, que é facebook.com/programa sai, você pode mandar pergunta, opinião, e no Twitter também, @programa sai, você manda que a gente lê aqui e participa com a gente essa noite mais uma vez. E aí eu segurei vocês aí porque eu não tinha falado ainda quais eram as nossas convidadas. E eu vou começar aqui pelo meu lado direito. Claro, você já conhece a Adriana Silva, escritora, jornalista, mãe, amiga, vizinha, irmã, mulher, enfim. Adriana Silva, ex-secretária da Cultura, minha amiga jornalista, enfim, tem um monte de coisa para falar sobre ela. Hoje ela veio aqui, claro, nós vamos falar sobre o Simplesmente João, tá? Eu vou, inclusive, contar o fim dele para vocês. Bom, né? Ele está me ameaçando a fazer isso. Obrigada por ter aceitado o convite, Adriana. Eu estou adorando estar de volta aqui no seu programa. Ela já é tri aqui, ó. Tá fazendo tri aqui no programa. Em 1 ano é uma média curta, pode me chamar mais. Viu só? Já fui intimada. Uma vez chefe, sempre chefe, gente. Eu não vou escapar disso nunca. Ali ao lado dela, a Davina Lemos. Prazer, obrigada por ter vindo ao programa hoje, Obrigada Davina. por ter me convidado. A Davina é fazendeira. Sou fazendeira. E ela vai contar o que isso tem de tão especial, se é que você já não supôs. Ali, na minha frente, que eu também não conhecia, muito prazer, Annelise Vitorazzi. Isso. Acertei, gente! Vitorazzi. Annelise, se vocês reparar, é linda. E a gente vai descobrir se isso é fruto do trabalho dela ou se o trabalho dela é fruto disso que eu disse que ela é. Então a gente vai descobrir já porque ela é cirurgiã plástica. Obrigada, Annelise, por ter aceitado o meu convite e estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Aqui ao meu lado, Luciana Marques, e eu conheço alguém que está em casa sentado toda segunda-feira assistindo Sexo, Arroz e Internet, que hoje eu tenho certeza absoluta que está. Ai, se não tiver. Ai, se não tiver. O meu advogado, o Dr. Paulo Henrique, que já esteve aqui no programa hoje. Luciana é a esposa do Paulo Henrique, já participou do programa. Sim. Só que numa externa, não aqui no estúdio. Claro. Com muito Obrigada, prazer. Lu, por ter Eu aceitado o meu convite. Obrigada. Desculpa a intimidade. Posso chamar de Lu aqui Claro, também, né? Com certeza. Então tá bom. Mulheres, eu as convidei porque eu queria falar dessa história do salto alto. É sabido, todo mundo já conversou sobre isso, já está na literatura, está nas canções, que mulher não é mais sexo frágil, nunca foi, isso foi uma conversa fiada, e que a gente é capaz de coisas que até Deus duvida, né? E a gente quando alguém pensa que a gente está fazendo alguma coisa, a gente já está fazendo outra, sempre no salto. E aí eu queria entender um pouquinho dessa sua trajetória. Da Adriana eu conheço e eu quero dividir isso com vocês, a gente vai começar meio por aqui, ó. Adriana foi uma revolucionária desde sempre, né, Adriana? Meio por opção, meio por obrigação, meio por vontade de se destacar, por vários motivos, né? A gente está sempre buscando revolucionar. E cada um revoluciona do seu jeito, né? Acho que revolucionários somos todos nós, só de estarmos vivendo. Mas quem chegou primeiro no seu universo, a mulher Adriana ou a jornalista Adriana?
Ai, nunca fizeram essa pergunta pra ela, gente! Eu digo que não fui eu que escolhi o jornalismo, que foi o jornalismo que me escolheu. Porque meu primeiro livro eu tinha 9 anos na minha escola, e a gente fez escrevia, tirava várias cópias e distribuía, né? Então eu acho que eu fui escolhida pela minha profissão. Então eu acho que começa por aí. E comunicar, porque eu acho que a gente sai comunicando, né? Então, uma comunicação e vem nessa coisa toda. Mas daí para revolucionar é muito, não é? Não, não acho não, porque eu sabia que ela ia fazer isso, essa falsa modéstia, o falso sou eu que estou acrescentando, porque na verdade a gente não está falando só com uma jornalista, a gente está falando com uma jornalista que escreve livros, a gente está falando de uma jornalista que é presidente de um instituto, que é o IPECI, que nós vamos falar dele também, e que entende tudo de verbas públicas, de arrecadações, de projetos. Ai, que canseira, só de começar já cansei. Vamos passar para a Davina. Isso. Davina, fazendeira. A gente ouve muito falar de fazendeiros, né? De homens que tocam lá suas fazendas com pulso firme, bota de couro, cinturão e chapéu. Mulher fazendeira, é sério que você toca as suas fazendas sozinha? É sério. Sozinha? Sozinha. Não, meus filhos me ajudam. Tá, mas... Né? Agora eles já estão grandes, né? Cresceram, então eles ajudam. E nós estamos falando de uma fazenda de quê? De gado e de milho e cana. Tá, e você administra todas elas ou só não, a sua? Hoje só a minha. Hoje só a minha parte. Tá, mas até que pudesse dividir? Até que pudesse dividir, eu administrava tudo. Entenderam? Deu para vocês entenderem isso? Então tá, então vamos embora. Falava um pouquinho antes com a Annelise, que a gente falava um pouquinho na questão da profissão dela, e eu perguntei qual é a sua especialidade. Ela muito simplesmente, com uma cara de quem estava dizendo qualquer coisa muito comum, disse assim, tudo. Então assim, tudo inclui cirurgia reconstrutora, cirurgia estética, e eu tenho uma informação, um passarinho soprou para mim, que você é a primeira mulher alguma coisa na sua área. Conta isso para mim, Annelise. Não, na verdade eu não sou a primeira mulher, mas eu peguei primeiro lugar na prova de especialista o ano passado, né, de cirurgia plástica. Todo mundo presta essa prova, né, quem faz cirurgia plástica, e aí eu fiquei em primeiro lugar. E isso implica quantas pessoas concorrendo? Ó, o ano passado foram em torno de 200 cirurgiões plásticos já, fazendo a prova. E não necessariamente recém-formados, ou assim, não, cirurgiões plásticos mesmo. Quem estava à busca do título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E você só assim, pegou o primeiro lugar só. Você deve ter ficado muito triste com isso. Eu estudei muito, né? Foi um ano 2011. Também só faltava ela falar que eu tinha estudado. Não, gente, olha, eu estava em casa, passei batom, fui lá, fiz a prova, fiquei em primeiro lugar. Desculpa. Não, eu estudei muito. Eu estudei durante toda a minha residência também, toda a minha faculdade. Então, assim, todo mundo pergunta, muita gente fala, mas como que você fez para isso? Eu falei, eu estudei a vida inteira. Abdiquei de muita coisa. Tá. Não me arrependo, graças a Deus. E aí isso me leva à nossa quarta convidada, que é a Luciana, que não abdicou de muita coisa. Na verdade, ela fez o caminho inverso, né, Lu? Pois é. Ela abdicou da vida profissional para se dedicar à família. Como é que é isso? Qual é o custo disso? Olha, hoje eu me sinto realizada, como era um sonho, né? Um sonho construir uma família. Lógico que mãe e esposa, não estou dizendo que é o mais perfeito, assim, você sempre tem os seus erros, o seu caminho incerto, mas você procura sempre o melhor. E eu sempre tinha um sonho de ser mãe, de me dedicar a isso, né? Não só esposa do Paulo Henrique, mas hoje eu sou mãe da Gabriela e da Isabela. Que é muito mais importante, diga-se de passagem, Claro. Desculpa, doutor, entendeu? Mas é um caminho que eu trilhei, assim, tudo aconteceu. Não foi um caminho que eu falei, não, eu vou parar de trabalhar e vou ser mãe. Aconteceu, né? Devido até os horários que o Paulo Henrique mantinha, eu achava que era muito externo. Tentei trabalhar antes na gravidez da Gabriela, 11 anos atrás. Com a loja da Isabela, tentei também, mas assim, eu acho que o meu perfil é de ser mãe mesmo, mãezona, né? De estar ali presente 24 horas. Tá, então você não tentaria reverter esse processo nem mesmo quando as meninas crescessem? Porque as meninas são pequenininhas. Né? Exatamente. Uma tem 10, vai fazer 11, e uma tem 2 anos e 8 meses. Você pensa em resgatar isso Penso. mais pra frente? Penso, E mais aí pra resgataríamos o que exatamente? Olha, eu gosto de Antes vários setores. Antes eu vou contar isso pra vocês. Eu vou perguntar de novo, como eu perguntei nos bastidores pra ela. Luciana, qual é a sua formação? Tecnóloga em processamento de dados. Entendeu? Não também, entendeu? Mas ela entendia tudo disso. Sim, agora não mais. Não porque... vai resgatar isso. Não.
não foi o caminho que eu escolhi, é porque eu fui bancária e o banco me proporcionou uma faculdade na época, até porque não é novidade para ninguém, eu venho de uma família simples e eu nem tinha como bancar a minha família era super complicada, Lu. Ela adora que alguém fala simples de uma financeiramente, família, tá bom. Eu morro de inveja, porque a minha família sempre foi complicada. Complicada também, simples financeiramente, mas é um caminho que eu era professora primária. E aí eu precisava de trabalhar e eu gostava do magistério, mas por questões assim da vida mesmo, né, acabei indo para o banco, para o setor bancário e me apaixonei pelo banco. E aí quando o banco viu que eu estava vestindo a camisa, né, e me empenhando no trabalho, eles me convidaram a fazer uma faculdade. Então nós vamos bancar a sua faculdade. Eu fiz com muito prazer. Então, quer dizer, a responsabilidade de deixar isso acaba ficando ainda maior, porque é uma coisa que você mereceu, conquistou isso através dos seus méritos. Claro. E aí abrir mão disso depois. O problema é que, assim, não é um problema, é que tudo que eu me empenho, eu acabo vestindo a camisa, como se diz. Então, eu me empenho demais. Então, a multitarefas, eu acabo me cobrando por não estar, assim, me dedicando tanto a um setor, como família e trabalho. Eu fiquei meio que, assim, intercalada entre família, trabalho, e eu não conseguia... Eu fiz a minha opção de ficar com as meninas até elas crescerem. Mas hoje, se eu fosse voltar, né, quando elas estiverem um pouquinho já... Não a Gabriela, que já é um pouco mais fácil, mas a Isabela, ainda que é pequena, eu tento voltar mais para um setor completamente diferente. Tá, e aí, setor completamente diferente, eu preciso saber, Davina já nasceu fazendeira? Nasci. E o que isso implicava? Implicava em botar a mão na massa mesmo? Tipo assim, vamos tirar leite de vaca, vamos colher cana. Aliás, ela me corrigiu hoje, eu falei, você planta cana? Ela falou, não, eu colho cana. Claro, porque a cana, como é que... Eu arrendo terra para a usina. Entendi. Para a usina Itaiquara. Então, eu arrendo terra para eles. Entendi. Então, você já nasceu fazendeira? Já, nasci, meu pai era fazendeiro. Então, você está habituada, obviamente, você foi filha de... Agora não é fazendeiro, é agropecuarista. Porque entendi. A gente diversificou as coisas. Puxão de orelha, entendeu? É agropecuarista. Isso. Complicadíssimo é agricultura de falar, e pecuária. Então a senhora já nasceu agropecuarista. Nasci na roça. Ela sofistica numa primeira resposta e arrasa na segunda. Meu marido dizia isso, meu marido é agrônomo. E eu falava assim, você já foi lá na rocinha do moço? Eu falei, rocinha? Ele falou, é uma fazenda enorme. Eu disse, gente, mas eu posso ser ignorante nessa área. E aí você, obviamente você já nasceu de um, mas, e deve ter convivido a vida toda com eles. Mas hoje você está à frente de negócio e lida com outros homens que têm essa coisa esse gado é meu, não tem? Tem. Como é que é isso, Davi? Não é muito difícil, não, é fácil. Dá para levar eles na conversa? Dá para levar, dá para conversar de igual para igual. Mas qual que é o recurso? É charme ou é besteira? Não, tem que ser firme, não é charme. Recurso firme? Tem que ser firme e conversar de igual para igual, porque sempre vai ter alguém querendo te passar a perna. Porque você é mulher. É isso, ainda mais por isso. Sobretudo por isso. Sobretudo Adriana, eu queria saber assim, ó, a Maria, que é sua filha, ela tem quantos anos? A irmã está com 17. 17. Eu sei, as pessoas não são obrigadas a saber, lógico, mas a Maria tem um perfil muito diferente do seu. E ela, inclusive, no lançamento do livro, a Adriana fez uma homenagem e citou isso, que elas são muito diferentes. A minha pergunta é, se Maria resolvesse seguir... Eu vou dizer por que eu vou fazer essa pergunta. Eu não costumo explicar o que eu vou perguntar, não, mas eu preciso, porque ela era minha chefe, gente, ela ainda me inibe, entendeu? Eu me sinto ainda coibida. É que assim, ó, na verdade, como é que eu vejo a Adriana, e tenho certeza que a maioria das pessoas vê, é uma workaholic. Gente, ela amanhece trabalhando, ela vai dormir trabalhando, ela pensa trabalhando, e quando ela resolve escrever alguma coisa, isso vira trabalho, entendeu? Então, assim, se a Maria resolvesse trilhar esse caminho petulante de trabalhar 24 horas que você assumiu para si mesma, como é que você ia enxergar, o que você ia pensar disso? Olha, como nós somos muito diferentes, eu acho que ela sofreria, eu não sofro com isso. Porque eu tenho muita dificuldade de me distrair, eu tenho muita dificuldade, o lazer para mim é alguma coisa que às vezes até me incomoda, eu me distraio trabalhando, porque eu trabalho no que eu gosto. E a minha filha está perto do vestibular e todo dia no carro ela e mais algumas pessoas discutindo.
E um amigo disse assim pra ela, Maria, toda vez a sua mãe tá de bom humor. A minha mãe nunca tá de bom humor. Aí ela virou pra ele, eles conversando, ela virou pra ele e falou assim, mas a minha mãe trabalha no que ela gosta. Olha. Aí eu falei, pô, então tá aí. Então ela vive falando pra ele. Você deu o recado. E ela vive falando pra ele, principalmente pro namorado, ó, vamos escolher certo a nossa profissão. A gente tem 2 exemplos, uma pessoa que não gosta do que faz e tá sofrendo muito, e uma pessoa que trabalha muito, mas tá sempre sorrindo, sempre brincando e com um prazer imenso de ver o retorno do trabalho. Então eu tenho muito prazer no meu trabalho. Então trabalhar muito não me impacta negativamente, muito pelo contrário. Se ela escolher o que ela gosta mesmo, se ela der certo mesmo no que ela está escolhendo, acho que não vai ter problema nenhum. O que é sofrimento, e eu acho que é para todas nós, para todo mundo, é trabalhar muito naquilo que você não gosta. Deve ser difícil, né? Tá, mas isso aí já me leva a uma outra pergunta que depois a gente vai dar uma adaptada nela para poder ouvir de vocês aí. Adriana, não deve ser fácil, vou fazer aqui uma defesa da Maria. Maria, estamos juntas. Não deve ser fácil ter uma mãe como você. Quer dizer, o nível de exigência e de competência, ainda que você não faça, deve ser enorme, né? Enorme, porque você imagina, a minha mãe cozinhava muito bem. Né? Ela era uma cozinheira de forno e fogão. E eu sempre imaginei que eu nunca ia conseguir fazer nada que prestasse na cozinha, porque eu estava sempre comparando a minha competência dela e eu perdia. Imagino a Maria com você. Você tem filhas mulheres, Davina? Tenho uma filha. A Lu tem uma também. Duas meninas. E você não é casada ainda, não tem filhas também. Então vamos discutir esse assunto sobre competência competitividade entre mães e filhas. No próximo intervalo, a gente vai sair para o intervalo comercial, volta rapidinho. Você, como é que é a relação com as suas filhas? Como é que é a sua relação com o mundo? Você, mulher. A gente volta depois do comercial. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias brasileiros acompanhando o grupo durante toda a viagem. Mega estrutura de apoio incomparável com médicos, monitores e muito mais. Inscrições abertas para a Semana da Criança, férias de janeiro e, claro, julho de 2014. A melhor viagem da sua vida você encontra em Ribeirão Preto, na Conexão Brasil. Rua Altino Arantes, 1200, no Boulevard. Em Sertãozinho, na Conextravel. Rua Barão do Rio Branco, 626, no centro. Visite o nosso site conexdisney.com.br. Não se esqueça, Disney é Conexão Brasil em Ribeirão Preto e Conextravel em Sertãozinho. Juntos no mesmo sonho. Estamos de volta e a gente comentávamos aqui no intervalo da participação da Luciana com o Paulo Henrique num dos programas que nós fizemos, em que nós invadimos a casa dela sem que ela soubesse. E ela me dizia que a filha dela já reconhece a vinheta de abertura do programa. Gente, nós estamos fazendo família com esse programa já. Cris, como é que está a nossa rede? Tá, aqui já tem um monte de beijinho especial, mas eu queria ler a enquete que a gente fez perguntando qual a profissão das mulheres lá da fanpage. Aí tem a Cris Carolo, publicitária, Juliana Esfera, escritora, Elaine Gomes, terapeuta, a Elis, jornalista, Maria Eugênia, enfermeira e a Sheila Dutra, presidente de ONG. Tá bem variado nossas mulheres, hein? Tá dando para reparar que a mulherada não tá ficando parada não, né? Tá todo mundo se identificando pela profissão que tem mesmo, e quando não é a profissão que tem, como é o caso da Lu, por exemplo, ela já tem lá os nomes adequados. É mãe turista, que mais o... Mãe, aí de vez em quando você é uma bruxa em casa, porque você cobra tarefa. Tem lá suas variações, né? De vez em quando, mãe, isso é legal, senta comigo e vamos brincar, vamos jogar. Mas assim, a mãe que
não trabalha, né? Porque eu já aderi que esse termo, assim, muita gente fala, ai, não, você não trabalha. Trabalho, sim. Como muito. não trabalha, né? Meu dia começa às 10 para 6 da manhã e vai até às 11, Gostei dos meia-noite. 10. Embora a mais velha não tome café da manhã, mas você tenta preparar, né? Então, o que você quer comer? Não quero nada. O humor, assim... Já vou querer saber, Lúcia, é uma responsabilidade maior para a mulher que não trabalha fora, né, em relação ao marido, se existe uma cobrança maior dele na questão da educação das filhas, da casa e etc. Porque essa é uma realidade que eu não conheço. Assim, eu trabalho desde sempre e nunca parei, de verdade. O Vitor, meu filho, dormia nas macas dos hospitais. Eu levava, ele ficava dormindo, eu ia trabalhar, ele ficava dormindo na maca. Então eu não tenho realmente essa expectativa e meu marido não tem que a casa fique perfeita também, nunca teve. Annelise, a sua mãe tem alguma profissão específica ou ela era dona de casa? Dona de casa. Você tinha a quem se espelhar para ser essa maluca por estudo como você? Porque eu não te respeito mais. Alguém que passa em primeiro lugar entre os cirurgiões não merece meu respeito, Annelise. Merece minha inveja profunda. Não, ó, eu nunca fui muito cobrada. Eu acho que eu sempre tive mais facilidade, mas eu sempre fui muito incentivada, principalmente pela minha mãe. Tá. Ela sempre... Eu fazia farmácia bioquímica antes, né? Gente, que coisa irritante. Ela não para de me irritar. E eu prestei no colegial, eu saí do colegial, prestei, passei, comecei a fazer. Mas eu não estava muito contente. E aí eu cheguei para minha mãe falou assim, eu te dou todo o apoio que você quiser. Você vai fazer o que você quiser. Eu nem sabia que eu ia fazer. De repente eu vi uma reportagem de queimaduras lá em Goiânia e falei, eu sei, eu vou fazer medicina, pronto. Entendi. E minha mãe sempre... Seu pai não é médico? Meu pai não é médico. Você tem outros médicos na família? Ninguém na minha família é médico. Gente, tô cada dia Eu cada minuto peguei mais e bati. irritada com ela. A cara e com a coragem eu fui. Entendi. Sim. Então um dia você amanheceu e falou, vou ser cirurgiã, vou ser a primeira na especialização. Além de tudo, vou ser bonita, que é para todo mundo achar que isso é fruto do meu trabalho. A gente vai falar um pouquinho dessa questão da cirurgia estética e da mulher e da necessidade dela, do quanto ela traça um paralelo entre ser bonita, ser elegante e usar os recursos da medicina plástica, da cirurgia plástica, para poder também almejar outras coisas na vida, na carreira e tudo mais. Mas nós saímos do outro bloco falando da questão da concorrência, né, entre filhos e filhas e mães. Você falou que tem mulher, tem uma filha. Tem uma filha, a mais Como velha. é que ela se relaciona com a fazenda? Ela tem essa aspiração de se tornar uma agropecuarista? É isso? Falei direito? Agropecuarista? Eu acho que tem, no futuro sim. Mas ela é por imitação com você? Não, ela gosta Ou por também. vocação? Só que ela está morando em Brasília agora. Ela tem uma fazenda, né, aqui em Delfinópolis, né? Tá. Tem uma fazenda aqui e ela mora em Brasília. E ela administra de lá? Administra de lá. Mas lá ela tem outra ocupação, não? Em Brasília? Tem. É. Ela ajuda o marido dela a administrar uma coisa de internet. Meu genro vende link de internet. Tá, mas ela não Então, vive exclusivamente, então, da Da fazenda, não. de ficar se dedicando à fazenda. A fazenda dela está alugada. Ah, entendi. Não é o seu caso. Você Não, cuida eu pessoalmente cuido da sua pessoalmente. fazenda. Isso, a dela está alugada. Você acha que isso é uma maneira dela dizer, embora ela goste, claro, porque de repente também isso significa uma herança, significa uma continuidade daquilo que vocês criaram e construíram para eles, os filhos e tal. Mas será que essa coisa dela não estar diretamente administrando a fazenda, com a mesma presença que você administra a sua, não tem a ver com uma questão de estar rejeitando mesmo uma coisa que você não tem? Não. De jeito nenhum. Ela vai vir cuidar das coisas Você acha dela. que se preciso ela for, gosta. vai ser assim que ela vai brilhar? Vai sim. Depois E ela você vai sabe contar, também. Você vai precisar me contar como é que é a fórmula. Porque eu quero saber da Adriana agora. Adriana, voltamos a Maria. A Maria vai ficar tão brava comigo de eu estar citando tanto ela. Não deve ser fácil. Eu, sinceramente, se eu pudesse, eu levava a Maria para minha casa. Ela tá me fazendo parecer uma bruxa. Não é isso. Gente, imagina você ser filha de Adriana Silva. Entendeu? Olha, o super humor, super cheia de tato para lidar com as pessoas, tem uma relação ótima com a filha dela, mas é uma responsa enorme ser filha de alguém com tanto talento. Mas eu Adriana. percebi isso a tempo de pegar leve com ela.
Porque quando ela tirou a primeira vez nota abaixo de 5, a antiga nota vermelha, eu cheguei na escola e ela estava em prantos, mas em prantos. E eu dizia para ela, filha, tudo bem. Naquele momento é o que eu tinha para dizer, né? Recupera. Ela falou assim, você está mentindo, eu sei que não recupera, você já disse que não quer que eu tire o vermelho. Ela voltou para mim todo o meu discurso de uma vida inteira, né? Porque eu ficava assim, você só estuda, você tem que tirar notas boas. Você só estuda, você tem que tirar notas boas, né? Então aí eu falei, então tá. E aí ela me deu toque, uma vez que eu fiquei comparando muito, né? Então, assim, com 14 anos eu já trabalhava, eu já tinha feito jornalzinho e tal. Então eu falava assim, mas filha, eu com 14 anos já tinha feito isso. Já com 15 anos eu já tinha feito passeata em Brasília. É inevitável falar essas coisas, não é? E aí, então, ela falava assim, não me compara. Aí eu parei. Aí ela ficou muito brava, assim eu parei. Simplesmente parou. Parei. Tá, para piorar, ela consegue administrar bem esses conflitos também. Quer dizer, eu tinha a expectativa de ouvir dela, Mara, é tão triste, eu não consigo lidar com isso, me ajuda, você como psicóloga. Não, para piorar, ela sabe fazer aquilo que eu falaria para ela fazer. Tudo bem, vamos falar de outra coisa, então. Luciana, essa questão da relação com as filhas é bastante delicada, porque você tem 2 meninas e você tem que criar, ou pelo menos espera-se, que você crie nela a expectativa, nelas a motivação necessária, como a mãe da Annelise fez, de que elas enfrentem uma carreira pela frente. Hoje a mulher moderna é isso. Quer dizer, ninguém vai dizer para a filha, não, filha, aprende a bordar. Como dizia minha avó para minha mãe, né? Vai tocar piano. Não, as mães querem, olha, você tem que estudar, você tem que fazer uma universidade, homem nenhum pode mandar em você. E aí começa aquele discurso feminista, né? Olha, você tem que. Não vai ficar dependendo de homem o resto da vida. Como vai ser? Você acha que você vai ser cobrada disso? Ah, mamãe, mas você não, você deixou tudo e foi ser dona de casa? Acho que não. Você acha que não? Porque eu deixo bem claro, assim, que eu não trabalho por opção, né? Assim, olha, eu não trabalho porque não trabalha para alguém que não seja exatamente, você mesmo, eu não tenho o meu salário, mas isso é muito bem dividido em casa. O Paulo Henrique não te paga salário nenhum? Não. Eu vou procurar um advogado. Eu preciso de um advogado de família para acertar a questão salarial dessa moça. Não tem FGTS. Diga o Paulo Henrique pela internet. Mas enfim, a minha mãe, eu tive essa criação, que mulher não deveria... Minha mãe sendo... Você também? Não deveria depender de homem, né? A mulher tinha que buscar o seu dinheiro. Então, minha mãe sempre foi costureira a vida toda. Ela não dependia... achei que era o contrário. Não, a minha tinha um discurso de que para que estudar? Não, amanhã você arranja um marido, vai casar. Minha mãe dizia, ou você estuda ou você trabalha. Então, a gente... Minha mãe sempre você não vai estudar, então ela você falava vai... isso? A minha mãe era costureira também, sempre falou que a gente tinha que aprender de tudo para não depender de marido, não depender de ninguém. Embora o discurso dela não... Você não vai depender de marido, mas é porque ela imaginava que todo casamento seria como o dela, né? Que quando casou, quem manda é ela, entendeu? Assim, ela de fato nunca dependeu de ninguém, sem nunca ter estudado de fato. Então ela acreditava que estudar era só um detalhe e que isso não provocava independência em nenhum nível, né? Desculpa, Lu, a gente te cortou. Não, imagina. Mas assim, eu passo para elas que é muito importante estudar. Até esse fato de cobrar, eu acho que por estar em casa, por estar assim, presente, então eu cobro muito. Aí você falou de cobrança, tal, tira 0. Você fala, como assim? Aí eu que fico assim, frustrada, eu falo, céus, mas eu estou presente, onde que eu errei? Aí eu mesma falo, olha, eu não quero comparação, você é filha da Luciana e do Paulo Henrique. E às vezes o discurso inverte, ela falou, mas como é que é mesmo? Eu sou filha de quem? Da Luciana e do Paulo Henrique? Então você está me comparando com a fulana que tirou, por que ela tirou 10? Eu falo, quanto que fulana tirou? Não foi você que disse que não devemos comparar, então eu falo, tá bom. Entendi. Mas assim, cada um tem a sua tarefa. Eles são ótimos para usar o nosso discurso o argumento, gente. né? Muito bons. E são muito, argumentam demais, assim. Inteiro. E tem hora que você tem que ter jogo de cintura para lidar com isso. Fala, olha, eu não trabalho, estou presente, eu tiro o chapéu para quem trabalha, mas assim, e ela percebe, ela nota que eu sou uma pessoa ativa, assim, eu gosto de estar... presente na vida delas também. Exatamente. Que quem está perto sabe disso. A gente tem que ir para o intervalo comercial e eu quero fazer uma provocação para a Adriana e vou sair para o intervalo, porque daí ela só vai responder isso para mim no intervalo e eu reporto para vocês depois que a gente voltar. Porque assim, essa coisa da gente dizer para os nossos filhos, deixar de cobrá-los, que eles sejam tão perfeitinhos como nós, né? Também é uma arrogância nossa. É aquela coisa de eu já fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua, é sua obrigação, filho. Faça a sua obrigação como eu fiz a minha. A gente vai para o intervalo comercial para discutir isso depois do intervalo. A gente vai e volta já já.
A ID Kids Moda Infantil apresenta Coleção Outono Inverno 2013. Roupas modernas, lúdicas, confortáveis e lindas. Peças diferenciadas para meninas que gostam de acompanhar e inventar tendências de moda. E para os meninos inteligentes e descolados. Marcas exclusivas e um divertido espaço para recreação. Conheça a ID Kids e surpreenda-se. Rua Eliseu Guilherme, 748, fone 3442-4264. Há 20 anos, a Cetron atua com eficácia na segurança da sua residência ou empresa, com alta tecnologia em equipamentos como alarmes, cerca elétrica, concertina e circuito fechado de TV. E ainda, assistência técnica com qualidade comprovada. Monitoramento 24 horas com unidade de apoio para garantir total tranquilidade para seus clientes. Cetron, a sua segurança em primeiro lugar. Rua Visconde do Rio Branco, 1340. Fone 3635-5711. Pra alimentar-se bem e cuidar da saúde, gastando pouco tempo, Lauras Restaurante. Ali no comecinho da 9 de julho, o Lauras tem sempre o melhor pra você. Parceiro Lauras, saudável como tem que ser. Lauras Restaurante, parceiro Lauras, pra quem não tem tempo a perder. Parceiro Lauras, saudável como tem que ser. Eu sou Lelinha Gentil, do programa Lelinha Gentil, que traz toda semana tudo em festas, eventos, shows, todo o glamour de Ribeirão Preto aí para você conferir toda semana aqui no Canal 20 e agora em Sertãozinho você também pode conferir. Posso voltar? Tô voltando? Tô voltando, então eu tô voltando para convidar, porque o meu retorno não tá aqui, viu, gente? Meu retorno tá aqui, ó. Então, assim, ó, por intuição, eu sei que eu voltei, e por intuição e carinho com vocês, eu quero dar uma dica. Vamos fazer o seguinte, quando vocês estiverem com a tarde livre, o finalzinho da tarde, comecinho da noite, ou no final de semana, não tem o que fazer, tá pensando numa coisa bem bacana para você mesma, você, mulher que trabalha a semana inteira e precisa de um tempo só seu, dá um pulinho na Paraler. Porque a hora que você chegar lá, além de você ser super bem atendido, você vai ter centenas de opções de títulos para você ler, vai ter revistas, você vai tomar um café maravilhoso e você vai curtir. Sabe como é que eu sei? Porque toda vez que eu vou lá, eu curto. E hoje eu fui e, claro, eu curti. E o Eu Curti de hoje, o primeiro, fica para o Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É esse. Cris, aqui com você? Cris, você que falou que quem é fã desse livro? A minha mãe, ela brinca e fala, há muitos anos ela leu e ela fala que a vida dela ficou dividida entre antes e depois desse livro. E eu mesma ainda não li. Eu acredito nisso, mas é que hoje eu vou mostrar um livro para ela que vai dividir também a vida mais dela uma antes divisão. e depois desse livro. Você quer ver só? Já, já. Ainda não é esse não, mas ó, a próxima Eu Curti é de Stefan Zweig, acho que é, de Maria Antonieta, Retrato de uma Mulher Comum. Esse livro deve ser fantástico, não deve não, Adriana? Né? A gente precisa saber direitinho o que aconteceu na vida dela. Vou ler, prometo, não para a semana que vem, mas eu vou dar a dica para vocês por experiência. O outro é A Mente Assombrada, de Oliver Sacks, que é o nosso outro... A Adriana fica olhando para esses livros do tipo assim, estou lendo já. Isso me irrita um pouco, entendeu? E aí, olha só, Coisa Nossa, da Terra Nossa, a história soluçada de Juvencio Novaes e outros contos. Sabe de quem? Eduardo Diniz Junqueira. Sabe quem é ele? Ele é o marido da dona Marilena, que por acaso é o dono da Paraler. Tá vendo que a gente está falando de gente que sabe o que vende, porque sabe porque faz. Olha que bacana, o lançamento, acho que foi a semana passada lá na Paraler, te convida a dar um pulinho lá e comprar e ler, porque os contos são fantásticos. E aí eu deixei para o finalzinho um dos livros que nós vamos estar sorteando hoje aqui, e que eu sei você já ouviu falar um monte de vezes. Eu quero contar uma coisa para vocês que ela não contou para ninguém, fiquei magoadinha, mas eu conto. Eu fui uma das primeiras pessoas a ler um manuscrito, praticamente, desse livro. Fiquei emocionadíssima. E eu falei para ela, pode publicar, Adriana, eu gostei. E aí ela publicou Simplesmente João, que de simples não tem nada, porque resume uma personalidade
incrível, cheia de nuances, de senões, numa trama fantástica. Eu sou fã de carteirinha. E o simples... Vocês querem saber o fim? Posso contar, Adriana? Vocês querem saber o que acontece com o João? Olha o salto do meu sapato. No lançamento Lê o do tema, salto de sapato? No lançamento do livro, eu estava comercializando o final do livro. Estava vendendo pela metade do preço do livro. Mas eu preciso dizer, ela vai contar porque ela não gostou do final do livro. Ela me acha covarde com o final do meu personagem. Exatamente. Ela disse, o que você achou do livro? Fantástico, mas no fim você foi covarde. E meu marido compactua com ela. Ele também queria o direito de escrever 4 páginas. Então a gente já ensinou para ela o Simplesmente João 2, onde ela vai ter que reverter o final desse livro e ainda vai colocar revertido em favor do marido e da Mara. Bom, Simplesmente João, onde a gente encontra para comprar, Adriana? Por enquanto na internet. Pela internet? Ele está na editora, www.editoracoruja.com.br. Depois na Paraler. Editoracoruja.com.br e você compra o livro agora, por enquanto, porque depois ele vai para Paraler e você vai conseguir encontrá-lo. E aí o João, quando ele... vocês vão saber depois. E hoje vocês vão estar... Mara, vocês estarão concorrendo ao Simplesmente João também e um outro livro da Paraler. Telefona, participa. Cris, como é que tá a nossa rede? Tem alguns beijinhos especiais aqui rapidinho para mandar para o Rick Elias, para o Brenildo Tavares, a Rosa Maria, o Rogério, a Sheila Dutra, Maria Eugênia, Ana Lu Balestra e, claro, Paulo Henrique, que está aqui, ó, fritando o A gente pode ler, a Cris pode ler o que foi que ele falou no último bloco? Pode, fala aí, Cris. Sobre o salário, né, que não vinha, tadinho. Ele falou assim, deixa ela, só eu sei a fatura do cartão de crédito. Gente, vamos mudar de assunto, porque meu marido está nos Estados Unidos nesse momento, deve estar assistindo a gente pela internet, e cartão de crédito é um assunto proibido lá em casa. Entendeu? Eu acho. O meu, pelo menos, é proibido. O dele está liberado, entendeu? Todo mundo pode usar. Bom, mas ele está consciente que são 3 mulheres na vida dele, mas a cachorra, mas a empregada, tá, mas tá de acordo, né, Lu? Tá equilibrado. Bem, se você quer apoio, tem de todas as Nossa, todas as mulheres, olha só, um arsenal. Nem toda a experiência dele como advogado vai livrar a situação aqui desse quarteto. Ele é minoria. Meninas, eu quero mudar um pouquinho de assunto, trazer vocês para uma realidade muito triste que eu estou lendo há alguns dias já pela internet, acho que nos diz respeito diretamente. Aqui em Ribeirão Preto, as últimas 2 manchetes do jornal A Cidade dizia que a cada 4 horas uma mulher sofre violência aqui em Ribeirão Preto. Suponho que violência doméstica, mais efetivamente a violência doméstica. Então eu tenho uma dúvida e acho que quem está em casa também tem e queria que a gente pensasse um pouquinho juntas sobre ela. O que leva uma mulher, e isso é um fato recorrente, eu não estou especulando, isso é um fato, como psicólogo eu posso atestar, inclusive. Uma mulher a ser agredida fisicamente, emocionalmente, ou seja que forma for, por um homem, seja ele marido, namorado, amigo, esposa, sei lá, qualquer coisa, e permanecer ao lado dele. Você consegue especular sobre esse assunto, Anelise? Olha, eu acho difícil. Tem muitos fatores, né, eu penso, principalmente a dependência financeira. De algumas, principalmente quem é casado, com filho, que depende disso. Eu acho que, ao meu ver, não só isso, mas o que eu acho que pesa muito essa dependência, sim. Porque a mulher, ela tem medo de largar e dos filhos terem necessidade. Porque os filhos continuam sendo responsabilidade delas numa separação. Exatamente. E eu acho que isso pesa demais. E a gente via muito lá na unidade de emergência isso. Ah, você viveu essa realidade no hospital? A gente vê, né, violência doméstica, homens, mulheres mortas por maridos, inclusive. Entendi. Não dava para salvar. Eu vi mulher com uma podãozada aqui, o marido que deu na frente da filha de 8 anos. Então, assim, a situação não deve ter sido a primeira vez que ela foi agredida por ele, com certeza. Mas eu acho que isso uma hora eclode uma coisa pior. Tá, né? Davina, você acha que essa é uma questão que está voltada diretamente ao fato de serem mulheres, porque obviamente o jornal pontua isso, mas a gente também vem dizendo aqui no programa há algum tempo que o índice de violência vem subindo assustadoramente. E obviamente que esse tipo de violência não fica atrás. Mas se atribui isso a essa suposta fragilidade da mulher e dessa coisa do machismo masculino mesmo, do homem achar que ele... A que você atribui? O que você acha? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência. Mas eu acho que uma mulher... Não me passa pela cabeça
uma mulher apanhar e ficar junto, entendeu? Eu acho você no papel dela, você não consegue eu se ver acho nessa que situação. não existe nem por dependência, por nada. Ah, você acha que não justifica? Não justifica a mulher ficar junto do agressor. Tá, e aí como é que ela se vira? O que você sugere? Vai trabalha. O pai tem que ajudar o filho, tem que cuidar do filho, não é? Então eu acho que ela tem que se virar, ela tem que saber se virar. Entendi. Adriana, nesse seu banco de dados, que a gente sabe não é pequeno, você tem alguma informação sociológica que justifique essa situação? Algumas experiências, porque por um ano e meio, eu fui repórter policial de rádio AM. Certo. E aí, quando você está nas delegacias, você toma consciência do que acontece. Então, eu não tenho estatística, mas alguns relatos que podem ilustrar. Primeiro, que a mulher tem medo mais da ameaça da morte, e às vezes a saída de casa significa matar seu filho, agredir o seu pai, sua mãe. Então, ela não fica com medo da violência contra ela. Mas se você tem aquela frase típica, se você me largar eu te mato, ou se você me largar eu mato os nossos filhos, e a gente vê isso no jornal. Então é uma ameaça mais do que física, é uma ameaça psicológica contra os seus pares, os seus filhos, a sua outra relação. Então não é uma questão só de sair de casa, é sair de casa e se livrar daquela pessoa. E infelizmente a gente sabe que a nossa polícia não dá conta. Não adianta ela se separar, ir lá fazer uma denúncia e viver feliz pro resto da vida. Ela vai viver ameaçada pro resto da vida. Então às vezes a ameaça é muito mais contra os outros do que contra ela. Aceitar uma agressão física é o menor dos problemas que ela tem, porque o medo que ela tem é a agressão contra os outros. Isso me preocupa muito, porque ela perde um pouco a autonomia de decisão. Tá, e a gente está falando de agressões que são visíveis. Agora, existem agressões que são tão subjetivas e que a mulher mal consegue reportar isso. Por exemplo, a maioria das mulheres, eu gostaria até que o Paulo Henrique, se estivesse aqui, ia reforçar isso, não sabem que elas podem sim estar sofrendo um estupro, mesmo sendo casada. O marido pode estar estuprando. Então, é importante que as mulheres se informem a respeito disso, até para poder se defenderem dessa situação. Nosso bloco já terminou, Vitor? Já acabou? Olha só, eu queria dizer que a respeito desse tema, eu toquei nele porque assim, eu sou filha de um pai que foi agressor. Minha mãe sofreu esse tipo de agressão e ela tinha 7 filhas mulheres. Um dia ela recolheu todas, botou embaixo do braço, criada para lavar, passar, cozinhar e tocar piano, botou embaixo do braço, foi trabalhar, tirou todas nós das mãos dele e foi viver e ser feliz e nos fez sermos felizes também. Então você pode. Todo mundo pode. Mulher nenhuma tem que ser agredida por razão nenhuma. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com um tema um pouquinho mais leve, porque minhas convidadas ficaram muito sérias. A gente volta já já. Mas eu acho... Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias brasileiros acompanhando o grupo durante toda a viagem. Mega estrutura de apoio incomparável com médicos, monitores e muito mais. Inscrições abertas para a Semana da Criança, férias de janeiro e, claro, julho de 2014. A melhor viagem da sua vida você encontra em Ribeirão Preto, na Conexão Brasil. Rua Altino Arantes, 1200, no Boulevard. E Sertãozinho, na Conextravel, Rua Barão do Rio Branco, 626, no centro. Visite o nosso site conexdisney.com.br. Não se esqueça, Disney é Conexão Brasil em Ribeirão Preto e Conextravel em Sertãozinho. Juntos no mesmo sonho. Estamos de volta aqui, continuamos o assunto sobre a violência. É importante, sim, gente. Parece que a gente só passou pelo assunto, mas não passamos, não. Vamos fazer um programa só desse, porque é um tema muito importante.
pleno século XXI, sei lá qual, e ainda as mulheres estão submetidas à força física dos seus homens, à força psicológica, o controle, sobretudo o controle emocional sobre os filhos e a sexualidade dela. Chega, basta, está na hora da gente reagir. Nós vamos fazer um sorteio agora, que nós temos 3 presentes hoje, né, Cris? Isso, o mousepad, vale presente da Paraleira e o livro da Adriana. E o livro da Adriana. Esse livro da Adriana eu vou ganhar. Eu estou participando. Você tira um papelzinho para mim? Olha só, então, ó, o primeiro livro, que é o livro da Paralê, você vem buscar aqui o seu vale presente, tem uma semana e depois mais uma semana para trocar lá na Paralê pelo livro da sua preferência. Não escolhe o da Adriana, porque você vai ganhar ele hoje. Então vamos lá. Olha só, quem escreveu esse papelzinho com essa letra tão pequena? Quer ajuda? Eu não estou entendendo a primeira. Doutora Martins. Ah, é doutora. Eu estava entendendo Dira, Dora. Não, é doutora Martins. Não, Déa Martins. É Déa Martins. Adriana, você leu daí? Claro. Gente, inveja. Tá bom. Déa Martins, Parque São Sebastião, é o último ou primeiro? Os 4 últimos, não os 4 últimos números do telefone. Me disseram que hoje, 1 ano de programa eu mostrando errado. Então, ó, você ganhou o livro da Paralê, vem aqui buscar o seu vale presente, uma semaninha, tá? E depois uma semana para trocar lá na Paralê, toma um cafezinho, pergunta, fala de mim, fala que você assistiu o programa, que você ganhou o livro aqui, e aí você escolhe o livro da sua preferência lá na Paralê. Agora, o próximo papelzinho, Adriana, tira, nós vamos sortear um mousepad do programa, que vocês já viram no aniversário do programa, como ficou bacana, que foi a Ana Lu Balesteiro quem fez. E quem ganhou foi Márcia Olídia, da Vila Tibério. E o final do telefone dela, 8755, tá certo o final, né? Tá aqui, para quem eu mostro? Para você? Então, ó, você ganhou então o mousepad do Sexo Arroz Internet, você tem que buscar aqui no canal. Dá uma ligadinha nesse telefone que você ligou para concorrer, que a gente passa o endereço e você vem buscar o seu presente. Combinado? Mais um papelzinho, a Lu tira para mim. E agora, o livro da Adriana Silva, meu nome tá aqui, Vitor? O da Cris, eu acho, olha, gente, eu vou dar uma dica para vocês 3, eu acho que vocês tinham que ficar mais um pouquinho, vocês ganham o livro da autora, eu acho, vamos ameaçar, eu conto o final se ela não der, tá? Bom, quem ganhou o livro, simplesmente João, da Adriana Silva, que aliás, quero fazer uma parte, teve um lançamento lindíssimo essa semana lá no Kaiser, no Estúdio Kaiser, dia, inclusive, em que a nossa Adriana recebeu o título, ocupou uma cadeira que era de quem que era? Do Dr. Vanderlei Caix. Que era do Dr. Vanderlei Caix, mas uma cadeira na Academia Ribeirão Pretana de Letras. Então, uma imortal aqui no Sexo Arroz Internet. Já tínhamos a Cris e agora a Adriana, as nossas 2 imortais. Se ela não mudar esse final desse livro, ou se ela não escrever um outro com um final que eu realmente aprove, ela não vai ser imortal por muito tempo. Ganhou Wanda Mesquita, do Jardim Antártica, o final do telefone é 1732. E você foi a sortuda que ganhou simplesmente João. Leia e liga aqui para contar o que você achou. Sem medo, porque eu não tenho nenhum medo de saber o que você achou. Tenho certeza que você vai gostar. Tá aqui? Bom, meninas, último bloco e eu queria falar um pouquinho sobre expectativas a longo prazo. Quando nós somos adolescentes, vamos começar antes, quando nós somos crianças, eu não sei vocês, mas eu queria ser apresentadora de televisão, eu quis ser chacrete, eu quis ser bailarina de circo, eu quis sempre alguma profissão que me lembrasse o universo feminino. Né? Não tive essa coisa de quero ser bombeiro, paraquedista, e a gente já teve mulheres aqui que têm essas profissões e tiveram essas aspirações quando criança. Você era uma princesinha? Como que você era quando criança, Luciana? Era. Eu sonhava em ser professora, né? Sempre gostei. Então eu punha bonecas, gostava de brincar de escola, sempre gostei. Tinha um sonho de ser professora. Consegui realizar e falava muito para minha mãe, eu vou conseguir ser professora, e estudei numa escola estadual da Vila Tibério e sempre falei para meu pai, eu vou dar aula aqui. Então acho que quando eu realmente consegui dar aula lá, eu me senti realizada. E meu pai sentiu orgulho, né, porque não tinha estudo e tal, mas que a filha dele era uma professora. Então eu me realizei, mas hoje eu tenho outros sonhos, outras... Quais são as expectativas agora, depois de tanto tempo? Eu gosto da área muito de decoração, decoração de interiores, aliás... Coisa que dá para você fazer exatamente, conciliando com suas atividades em casa. Exatamente. Então, assim, no momento ainda não dá, porque ainda tem a pequena, que requer muito, ela só fica meio período no colégio e tal, mas que agora está começando uma certa independência, né? Ela vai fazer 3 anos.
Então, assim, isso já começa a dar uma margem de poder... E depois o Paulo Henrique está alçando voos sozinhos agora. Abriu um escritório só dele. Já tem o telefone lá? Já está instalado? Ainda não. Ainda não, né? Celular. Então isso é novidade ainda. Eu vou trazer ele aqui para contar essa novidade, que nós vamos ter um Dr. Paulo Henrique exclusivamente num escritório só dele para atender a gente. Eu recomendo, porque é meu advogado. Mexe comigo. Mas eu ofereci ajuda como secretária. Ele falou, não vamos Eu misturar as sinto um estações. pezinho lá, tá bem fácil. Lelis, você foi uma princesinha ou você foi uma jogadora de futebol, de cabelo curto? Como é que era isso? Nossa, era uma princesinha que queria morar no castelo da Cinderela. Com tudo que tinha direito. Nossa, até hoje eu viajei um tempinho, faz pouco tempo, e até hoje eu me emocionei. Passava as princesas lá e eu chorava. Sempre fui princesa. Tá, então em que momento que é a coroa de plástico, porque toda criança, toda menina já teve uma coroazinha de plástico para fingir que era princesa, né? Quando é que essa coroa de plástico foi trocada pelo salto alto e pela roupa branca? Porque aí você assumiu um universo que até pouco tempo atrás era absolutamente masculino. Arrisco a dizer, que me perdoem meus amigos médicos, e não são poucos, né, porque eu trabalhei na área com eles, que eles ainda acham isso, que é um universo só deles. Na cirurgia principalmente, porque de todos, sempre, né, assim, da minha turma inteira, de 107 alunos, 2 mulheres foram fazer cirurgia, então... Nossa. A maioria é um universo bem masculino mesmo. Eu convivi no meio de homens. Quer dizer, é uma especificidade, inclusive, da especialidade. Quer dizer, já ser médica já é um mundo à parte. Ser uma cirurgiã recicla ainda mais essa questão da é muito mais masculino, um universo masculino. Bom, eu acho que eu larguei a coroa na hora e troquei pelo salto alto e pelo branco também, quando eu tive a primeira aula de cirurgia. Falei, eu vou ser cirurgiã. Eu nunca tive dúvidas, anatomia. Eu vou te corrigir, porque eu acho que de repente você continua com essa coroa de roupa branca, tá irritando isso, entendeu? Porque você continua uma princesa de roupa branca. E de salto alto. E de salto alto. O que eu acho eu operava de salto alto. Tá Agora eu não opero mais, não. Mas no primeiro ano de residência eu andava com saltão. Uai, mas não pode descer do salto, né? É verdade. Você foi uma princesa também, Davina? Não fui uma princesa. Minha mãe gostaria que eu tivesse sido, mas eu sempre contrariei, coitada. O que você era? Uma peoa ou você era o quê? Eu era uma capeta. O que é ser uma capeta? Me conta. Ninguém me aguentava. Eu era impossível. Muito arteira, muito... sempre fuçando no que não devia. Então, eu sempre fui assim... Não fui a princesinha que minha mãe queria. Espera um pouquinho, só que o meu produtor, do que é a história, eu não entendi, Vitor, eu não consegui ler na distância. Então tá bom, daqui a pouco você me passa. E aí, então, você era uma capeta, e eu só peguei essa parte da conversa que eu estava prestando atenção nele, eu confesso, mas você acabou virando a princesa da fazenda. Você agora é a rainha total ali. Você pulou a princesa e foi direto pra rainha, é isso? Mais ou menos. E qual é a sensação? Não, eu me sinto muito bem. Você é muito realizada no Muito realizada. Acho que faço bem o que faço. Olha o que faz a intimidade, olha que judiação. Eu vou perguntar de novo. Adriana, você já foi princesa? Acho que não. Na verdade, assim, quando criança, a minha grande paixão mesmo era a Mulher Maravilha. Eu girava como ela, rodava como ela, eu pulava de 3 degraus, achando que eu tinha a menor chance de sair voando. Eu fazia assim para derrubar as coisas, eu tinha uma sensação mesmo que eu ia ser a Mulher Maravilha. Era o que eu queria ser na vida, a Mulher Maravilha. Desde pequenininha. E essa Mulher Maravilha, pelo jeito, você não mudou de plano. Você continua querendo ser a Mulher Maravilha. Salvar o mundo. Ela só, isso mesmo ela que só eu não quero. usa aquelas roupas indecentes. Eu quero salvar o mundo. Ela só mudou o vestimento, ela só não usa aquelas roupas indecentes. Sabe que sendo sonho de ser princesa, aí você reflete no filho, né? Na filha, principalmente. E a minha filha de 10 anos me frustrou, porque eu sonhava em que ela pedisse uma fantasia de princesa, né? Mãe, me compra uma fantasia de princesa. A primeira fantasia que ela pediu foi de Power Rangers rosa. Aí eu falei, como assim? Você não vai querer pôr... Então, eu falei, como assim, né? Mas tudo bem, ela não tem nada, assim, de princesa. Ela tem a característica delicada, mas ela nunca gostou de vestido de babado, Ai, tadinha da minha filha, eu judiava tanto dela. Com vestido. Aí, como eu não consegui realizar a vontade da minha mãe, aí eu queria que a minha filha se vestisse igual uma princesa, toda de babadinho, de rendinho.
Ai, E tadinho. agora você tem neto, você consegue essa Tem. oportunidade? de Não, fazer não isso com deixo. eles? Não deixam você fazer isso com eles? Não, eu já fiz com a minha filha, já chega. Olha, eu confesso que eu nunca quis ser princesa, eu sempre quis querer ser princesa. Porque as minhas amigas todas queriam ser princesas e eu não entendia por que eu não queria ser. E eu achava que eu era muito diferente delas e eu queria ser igual a elas. Então, eu até fingia que eu achava bonita, aquela coisa de babado, aquele vestido horroroso feito bolo de aniversário e tal, mas na verdade eu não queria nada disso. Eu cortava eu mesma o meu próprio cabelo, andava descalça. As únicas cicatrizes que eu tenho foi caçando borboleta, pulando o muro. Enfim, eu não era uma menina. Ninguém dava futuro pra mim. Em compensação, entendeu? Hoje, olhando, todo mundo fala assim, quando é que começou essa piruíce toda? Mas isso é um outro capítulo. Cris, nós estamos com uma participação? Isso, temos uma pergunta aqui da Sandra Stuck, para as meninas aqui, e pergunta assim, exercendo ao mesmo tempo as funções de mãe, esposa, profissional, no final das contas, cada uma delas conseguem visualizar que está se desenvolvendo em todas as áreas a contento ou fica aquela cobrança de si mesmo que está negligenciando alguma? Resumo, fica aquela coisa de estou fazendo tudo ao mesmo tempo e nada muito bem, Adriana? Não tem essa Nada sensação, completamente bom? não, porque eu envolvo todo mundo. Uhum. Né? A Maria faz parte do meu cotidiano, então ela faz comigo, vibra. E uma vez a Maria falou assim para mim, mãe, não para de trabalhar não. Né? Exatamente por conta dessa coisa de ser completo, né? Eu desejo para você o melhor para você porque te amo. E aí, então, você fica retribuindo o tempo inteiro. A gente falha nos dois, falha toda hora, mas tudo bem, todo mundo falha. Quem não faz nada falha. Eu quero falhar fazendo um monte de coisa. Eu acho que até mesmo quem é muito presente também tem comete as falhas, porque você se cobra, você fala do excesso, exatamente, de você fala, será que eu não estou coisa? sufocando, né? Será que eu não estou Eu acho que cobrando a gente demais acaba por estar fazendo muito... nas compensações é que a gente falha. Quer dizer, quem fica fora o tempo todo, quando está junto, se excede porque quer compensar isso, e quem está o tempo todo junto, quando está fora, também quer compensar isso para dar independência, um monte de coisa, e acaba falhando. Enfim, mãe falha, gente, entendeu? Agora, filho falha muito mais, tá? A gente vai falar um programa sobre isso, porque também não vem botar eles como se fossem coitadinhos, não. A gente ainda erra com amor, eles ainda erram por vingança, vamos combinar, né? Bom, meninas, agora a gente está terminando o nosso blog, eu queria um resumo assim. Adriana, qual é a pior parte, a parte mais difícil de ser Adriana Silva? Nossa! Eu respondo, eu respondo, hein? Nelise, qual que é a parte mais difícil de ser Nelise Vitorazzi? Teimosa. Teimosa? Eu sou teimosa. E na sua profissão, tem alguma coisa que é a parte mais difícil? Não, eu gosto tanto da minha profissão. Você é boa no que você faz? Sou. Adoro! Uma vez eu conversando com a Adriana, ela ainda é secretária da Cultura e eu, funcionária-chefe dos teatros, dentro da pasta dela, eu perguntei assim para ela, falei, Adriana, ela me disse, na verdade, ela falou assim, eu gosto que as pessoas gostem de mim. Você lembra disso? Eu preciso que as pessoas gostem de mim. Eu falei assim, eu me sinto tão bem tendo uma chefe que pensa igualzinha, né? Entendeu? Porque assim, a gente precisa mesmo gostar da gente e a gente só consegue isso quando a gente gosta da gente mesmo. Que é um exercício meio daqui pra lá. Vamos nos cortar já, Lu. A pior parte, rapidinho. A pior parte, eu acho que todo mundo pensar que eu sou um vasinho, né, frágil, que quebra a qualquer momento. Mas não é, porque vocês viram aqui. Não é. Davina, tem uma pior parte? Não. Não, gente, adoro essa mulherada. O programa Sexo, Arroz Internet acabou com essas mulheres poderosíssimas. Cris, tem a pior parte de ser Cris? Ai, tem, mas não lembro agora. O Sexo, Arroz Internet termina aqui. Eu fico aqui, ó, super agradecida pela sua companhia, pelo prazer de receber essas mulheres tão fortes, batalhadoras, lindas, exemplos na minha vida. E ó, segunda-feira que vem a gente tá de novo com Sexo, Arroz Internet, trazendo gente assim, gente como a gente, que tem muito para dizer para vocês. Vamos juntos, porque o Sexo, Arroz Internet só começou esse primeiro ano de vida dele. Até semana que vem, se Deus quiser.